anteriormente. Como treinador é exigir o máximo de todos, mas também motivar. Meia hora à conversa, temporada 1. É diferente o trabalho também psicológico, o trabalho também de liderança com a equipa. Agora é tempo de novos desafios. Sejam bem-vindos ao Meia Hora à Conversa, temporada 2. Para que possa continuar a trazer-te este conteúdo incrível, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, Hugo Trincalheta. Hugo, desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite e deixe-me dizer-lhe que o Hugo ainda é jovem, até porque nós somos mais ou menos da mesma idade, mas já vai com uma grande experiência de pelo menos de 15 anos daquilo que eu consegui ver. Para quem não o conhece, afinal, quem é que é o Hugo enquanto pessoa e enquanto treinador? Bom dia, João, e obrigado pelo convite. Só aí uma retificação, que o meu nome é Trincalhetas, portanto acaba com S. Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Em relação a mim, como todos os miúdos, quando era mais novo, gostava de futebol e, portanto, queria ser jogador, só dava para alguns, hoje em dia dá para mais, e, portanto, como eu não tinha esse jeito todo que outros têm, depois mais tarde surgiu a oportunidade de ajudar um treinador que estava sem equipa técnica aqui em Alverca, que é a terra onde eu vivo, e começou por aí. E começou por aí, na altura nos infantis, sem grandes perspectivas, só na questão de ajudar esse treinador, que é meu amigo. E depois disso houve o gosto pelo treino, o gosto por ajudar e fazer crescer os miúdos, e não parei mais. Fiz 15 anos em Alverca, e no ano passado acabei por sair. Estou agora no Atlético Clube Portugal. No Alverca passei pelos escalões dos infantis, dos iniciados, juvenis, júniores e séniores B, e depois surgiu o convite. Primeiro, antes disso, decidi por mim sair dos séniores B. Estive a coordenar apenas a formação, ou mantive-me na coordenação da formação do Alverca, e depois surgiu o convite para entrar na equipa técnica dos séniores do Atlético, que não era compatível com a questão da coordenação do Alverca, portanto fiquei só nos séniores do Atlético na época passada, que tinham um objetivo de subir de divisão, e depois acabou por surgir o convite para coordenar a formação também do Atlético, algo que eu já tinha feito em Alverca, como disse, e que me deu muito gosto, muito prazer, e pronto, e cá estou na luta. Mas, como falou, mais de 15 anos de experiência. Essa experiência, de experiência, mas esse gosto não tem que vir já atrás, não é? A pessoa já não tem que nascer com aquele bichinho, porque eu acho que é muito fácil num país como o nosso, onde o desporto rei é o futebol, muito fácil todas as crianças gostarem efetivamente de futebol, mas depois nem toda a gente segue, não é? E a verdade é que o Hugo seguiu por esta via. E já agora aproveito para lhe perguntar se isso começou mesmo desde pequeno e também quando é que pensou que aquilo que lhe fazia mesmo feliz era estar no modelo de treino e tudo mais. Eu concordo com isso. Eu acho que nasce vem de cedo, tem a ver muito também com as vivências que nós temos e com os ensinamentos ou aquilo que nos passam. O meu pai foi jogador, foi treinador, neste momento é dirigente, portanto é uma pessoa que eu admiro muito e que tenho muito orgulho, e foi uma pessoa que eu me habituei a ver no futebol e, portanto, a acompanhar o futebol e a gostar do clube da terra,
e daí eu acompanhá-lo e por isso foi mais fácil para mim ou foi mais fácil para mim chegar a esse meio ou estar nesse meio. Depois de estar, gostamos ou não gostamos, sentimos-nos bem ou não, mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que vem de trás. O meu irmão também foi jogador, também lá esteve, mas eu depois de estar lá gostei e segui, entre aspas, essa carreira, uma carreira que está a par com a carreira de professor, porque no futebol, como eu costumo dizer, o futebol dá para poucos. O futebol, em termos de profissional, dá para poucos e, portanto, nós temos que ter outra via ou outra solução, e o futebol acaba por ser quase um hobby, ok? Independentemente de nós sermos profissionais dentro daquilo que é o não profissional, nós temos que ter outro tipo de via, porque o futebol dá para poucos, futebol de formação, pouca gente consegue viver do futebol de formação e portanto tive que ver outro tipo de via, e a via do ensino, na educação física neste caso, é onde eu partilho o meu tempo com a questão do futebol. É engraçado porque o Hugo também para essa área para uma outra via daquilo que quis fazer, também é sempre ligado à área da formação e na verdade, olhando para o seu currículo, a sua ligação ao Alverca é impressionante, até porque começou muito jovem e depois vai subindo gradualmente de escalão de formação, possivelmente até acompanhando sempre a mesma equipa ou os mesmos jogadores, mas a ideia de trabalhar a parte da formação para o Hugo era algo que fazia questão ou simplesmente surgiu naturalmente? E eu estou-lhe a perguntar isto porque lá está, sendo também professor de Educação Física, acaba também por ter um pouco dessa pedagogia, não é? O futebol de formação é o mais fácil para toda a gente começar. É raro a pessoa que começa logo pelos séniores, e então quando somos mais novos, e eu comecei com 17 anos, é mais fácil nós começarmos pela formação, porque eu acho que aí é mais fácil nós chegarmos aos miúdos, é mais fácil nós darmos feedback, é mais fácil nós errarmos, entre aspas. E portanto começou por aí. Não fui eu que escolhi o futebol de formação. Eu até acho que, embora tenha algumas saudades dos mais pequeninos, porque nós nos mais pequeninos vemos mudanças mais rápido, vemos evolução mais rápido, vemos é um futebol mais puro, e nós treinadores, quando treinamos meninos de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, somos quase ídolos deles, e eles seguem-nos para tudo e fazem, como eu costumo dizer, fazem tudo aquilo que nós dizemos. Mas eu gosto dos mais velhos. A partir do momento em que experimentei séniores, foi o ano passado, ou há 2 anos nos séniores B, e acho que é muito mais o que eu gosto. Tinha experimentado também, tinha estado na equipa de júniores 2 ou 3 anos no Alverca, e portanto eu gosto mais dos mais velhos. Em relação ao Alverca e ter começado nos escalões mais novos, foi o convite que surgiu, foi, como lhe disse, há uns anos largos, foi nos infantis, e depois fui fazendo carreira lá, fui subindo nos escalões, nem sempre com a mesma geração, tive gerações diferentes. Fui treinador adjunto de pessoas diferentes, o que também fez com que conseguisse beber de todas elas, e felizmente nas equipas onde eu passei, na grande maioria delas tivemos sucesso, passei momentos bons. Não escondo que é o meu clube, não escondo que é o clube que é o clube que eu gosto, que é o clube que ainda mexe comigo, porque é o clube da nossa não, o clube da minha cidade. E portanto eu acho que no futebol hoje em dia, em Portugal, há pouco esta questão de somos do clube da nossa terra,
e nós somos ou do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, e depois somos de outro clube, ou então somos só desses três. Há pouco o sermos do clube que representamos, ou sermos do clube da nossa terra e no qual crescemos. Hugo, deixe-me, já agora isto é um parênteses, mas surgiu aí uma ideia daquilo que estava a falar. O Hugo é adepto do clube que representa, sempre? Ou seja, para o Hugo é inconcebível não gostar do clube que representa, é isso? Sim, eu acho que é. Eu, a partir do momento em que Veste a camisola, não é? Como se costuma em que eu dizer. comecei a treinar, eu antigamente sofria muito quando era miúdo, na altura pelo Sporting, porque o meu pai era do Sporting e portanto, eu era do Sporting também e sofria muito. E ia muitas vezes ao estádio e metia o cascola e aquelas coisas todas que os adeptos fazem, e bem. Mas a partir do momento em que comecei a treinar, é-me um bocadinho igual aquilo que acontece noutros campos. Eu costumo dizer, desde que a minha equipa ganhe, está tudo certo. E eu acho que nós, treinadores, tenho quase a certeza que são todos assim, desde que a nossa equipa ganhe, é o que nós queremos. Ou desde que as coisas estejam bem na nossa equipa ou no nosso clube, está tudo bem. Isto para dizer que quando nós entramos num clube, temos que vestir um bocado a camisola, temos que vestir a camisola por inteiro, não é? Temos que nos entregar de corpo e alma àquele clube, até porque não falamos só de uma equipa, porque o clube tem várias equipas. Se me perguntar, foi difícil despir a camisola do Alverca e vestir a camisola do Atlético? Foi, não foi fácil, são 15 anos, não são 15 dias, mas hoje sou mais do Atlético do que era há um ano, sem dúvida. Claro. Sou mais do Atlético do que era há um ano e meio, sem dúvida nenhuma. Aprendi a gostar do clube, o clube tem uma mística grande, interessante, mas obviamente que o clube, eu acho que os clubes por os quais nós passamos, sobretudo aqueles que nós temos sucesso e que nos marcam de alguma forma, vamos ser sempre um bocadinho daquele clube. Até porque, é a ideia que eu tenho. Até porque os clubes, ao contrário de uma empresa normal, têm adeptos, não é? E a pessoa também conjuga com as expectativas deles e com as emoções de cada adepto e de cada sentimento que o mesmo tem pelo clube, ao contrário de uma empresa, não é? Que a pessoa pode dizer, não, eu represento esta empresa, ok, mas eu não vou ter mais ou menos pessoas a seguir-me por causa disso, não é? E até por aí, daquilo que tinha falado, de ficar sempre a sentir um pouco os clubes pelo qual passou, eu vi que tem uma passagem pela União Atlético Povoense. Como é que surgiu esta ligação e a conciliação com aquilo que representava? Claro. Casa do Sol. Eu, na altura estava no Alverca e continuei. E havia uns currículos para alguns clubes, para me testar também e para sair da minha zona de conforto. E na altura, um dos currículos que foi aceito foi a Escola Academia Sporting, que estava na Póvoa de Santiria, e daí representar o Atlético Clube Povoense. E ingressei, era compatível com os meus treinos. Na altura estava nos juvenis do Alverca, era compatível e portanto eu treinava o futebol 7 e as escolinhas de formação da Escola Academia Sporting da Póvoa de Santiria e treinava no Alverca aos juvenis. Foi a primeira vez que fui treinador principal no escalão do futebol 7. Foi algo que me fez evoluir bastante, porque tive que ser eu a liderar, porque tive que ser eu a planear, porque tive que sair da minha zona de conforto, porque na Póvoa não conhecia ninguém. Fiz amizades que tenho para a vida, ainda hoje. Mas foi um espaço onde eu gostei de estar e, sobretudo, onde foi a primeira vez que eu saí da minha zona de conforto e foi algo que me fez evoluir bastante. Fiz
4 anos, acho eu, 4 ou 5 anos, não me recordo agora, de infantis e benjamins, só futebol 7, e depois acabei por sair quando, no segundo ano que tive nos júniores, acabei por sair. E como é que a pessoa consegue conciliar, não em termos de horários, mas como é que a pessoa consegue mudar o chip de, ok, eu de repente estou com crianças e vou sair daqui e já estou a treinar miúdos, adolescentes, não é? Que já têm uma expectativa de conseguir chegar a ser jogador profissional. Como é que isto é gerido para si, não é? Eu acho que é o mais fácil. Porquê? Porque quando nós treinadores, estamos a treinar só uma equipa de futebol 7, aquele é o nosso foco e queremos ganhar ali. Quando somos aqueles treinadores mais novos, não é que eu seja muito velho, mas quando somos aqueles treinadores mais novos que começamos, queremos ganhar a todo custo, queremos ganhar, e portanto se nós tivermos só a nossa equipa de futebol 7, parece que o nosso foco em termos competitivos é ali. Se nós tivermos, como eu tinha, uma equipa de futebol 7, são meninos pequenos, e tivermos inseridos numa equipa de juvenis, em que falamos já que o resultado conta muito, não é? Nós relativizamos o resultado no futebol 7, nos pequeninos, no sub-10 ou no sub-11, e isso é o mais aconselhável para eles, porque o nosso foco em termos competitivos, em termos do ganhar, vai estar nos juvenis, como deve ser. Okay? E portanto, eu acho que todos os treinadores podem ter uma equipa de futebol 7 e uma equipa de futebol 11. Eu, por exemplo, no clube onde estou, no Atlético, que coordeno a formação, procuro isso, porque eu acho que isso traz vantagens tanto a um escalão como ao outro, sobretudo ao escalão dos mais pequeninos. Porque se nós só tivermos a nossa equipa de futebol 7, os treinadores vão acabar por falar em pontos e em resultado e em ganhar, e tiram o foco da questão da recepção e do passe e da combinação e da largura e da profundidade e dessas coisinhas todas básicas que eles precisam para depois nos juvenis ganharem. Até porque se calhar isto vamos saltar aqui uns passos nas perguntas, até porque há uma expectativa também grande por parte dos pais, e se calhar até há uma pressão muito grande em todos aqueles que os envolvem, seja de treinador, seja dos pais, em tudo, de que aquelas crianças, que eu acho que isso é importante, é que não se pode esquecer que estamos a falar de crianças, para tentarem chegar o mais longe possível. E muitas vezes a pessoa esquece que aquelas crianças estão ali a jogar porque se divertem, não é? Porque querem estar com os amigos e a brincar. Eu acho que muitas vezes isso é esquecido. Já agora aproveito, falando nisto, para lhe perguntar, e já que passou pelos vários escalões de formação, como é que é visto uma expectativa dos pais ao longo dos tempos? E também, porque já lhe deve ter acontecido, chegar uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, e dizer, não, mas o meu filho era o melhor da escola, o meu filho jogava no clube anterior, era a estrela. Como é que me está a dizer? Vem para aqui, não joga, ou vem para aqui, já não é tão fundamental, não é? Como é que é esta expectativa por parte dos pais? Olha, João, eu costumo dizer que os pais são o melhor do futebol de formação, porque sem os pais o futebol de formação não anda, não é? São os pais que pagam as mensalidades, são os pais que levam os meninos, são os pais quase tudo, são o melhor do futebol de formação e o pior. E o pior porque, à imagem daquilo que eu falei há pouco, de um treinador ter uma equipa de sub-10 e uma equipa de juvenis e conseguir relativizar aquilo que são os resultados nos mais pequeninos, os pais não conseguem. Os pais não conseguem, colocam, não estou a falar de todos, mas a grande maioria, porque é raro o pai que não é assim, colocam uma pressão tal nos miúdos que esquecem-se daquilo que o João disse há bocado, que muitos deles, ou deviam ser todos eles, estão ali para se divertir, para praticar desporto,
obviamente que têm partes competitivas, sim, obviamente que têm que evoluir, sim, mas é importante que as pessoas não se esqueçam que é importante eles estarem contentes. Muitos deles, eu toco aqui num ponto um bocado sensível, muitos deles se calhar nem gostam de jogar futebol. E porquê é que estão ali? Porque se calhar nunca experimentaram outra modalidade. Porque está enraizado um bocadinho na nossa cultura, ainda está um bocadinho diferente, mas deveria estar muito diferente, que é os meninos praticam futebol. E portanto, às vezes, eu já tive jogadores meus que disseram: estou aqui porque o meu pai me obriga, que eu não gosto muito disto. E se calhar era importante, antes de escolhermos o futebol, os miúdos, agora estou a falar aqui quase como um professor de educação física, era importante os miúdos praticarem várias modalidades para depois serem eles a escolher. Porque se eu tiver um filho e o levar só ao futebol, ele não vai saber se gosta de jogar hóquei, se gosta de jogar basquete, se gosta de jogar handball, se gosta de jogar voleibol, se gosta de jogar... Não vai saber. Porquê? Porque só experimentou aquilo. E ele, se calhar, alguns deles gostam de jogar futebol, mas não gostam de competir. E isso é legítimo. Claro. E os pais, muitas das vezes, metem expectativas nos miúdos e metem objetivos nos miúdos que eles não conseguiram atingir. E isto acontece. Não é? Já vi pais fazerem figuras completamente despropositadas, durante jogos, durante treinos, e depois isso irrita e isso perturba os filhos de todos, deles e dos outros, e eu acho que os pais têm pouca noção disso. Até para... Cabe-nos a nós também, coordenadores, estrutura, treinadores, fazer esse tipo de trabalho, mas os pais, a maioria deles, são pouco autocríticos, têm pouca essa consciência de que devem, muitas das vezes, afastar-se um bocadinho, deixar o miúdo decidir, as coisas correram mal naquele dia, está tudo bem, no dia a seguir vão correr melhor. Acho que é um bocadinho por aí. Essa gestão, eu acho que é interessante, e agora, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista dos colegas, e vamos imaginar que de um lado está um jogador que joga porque o pai o obriga, joga porque não conhece outra via diferente, joga simplesmente por praticar desporto, mas não gosta de uma competição. Enfim, os exemplos que mencionou. E do outro lado temos um jogador que tem um espírito competitivo muito alto, diria ao nível do Cristiano Ronaldo, para fazer uma hipérbole. Como é que isto é gerido em termos de expectativas pela equipa? Porque não estou a dizer que o jogador que não está ali pela competição não quer ganhar, acho que ninguém gosta de não ganhar, não é? Mas às vezes há aquele jogador que quer dar sempre tudo, e às vezes até aquilo que não tem quer dar. Como é que isso é visto para quem comanda as equipas pensar, como é que eu vou equilibrar aqui este plantel? E depois lá está a gerir tudo aquilo que está à volta daquilo que falou, expectativas do clube, da equipa, dos pais, enfim, como é que isto é tudo pensado para haver um equilíbrio no plantel e também uma harmonia entre os próprios jogadores? Bem, eu acho que a forma de liderar depende de treinador para treinador, e acho que essa questão que o João pôs, e é pertinente, depende se eu tiver a liderar uma equipa ou um grupo de sub-10 ou se eu tiver a liderar um grupo de sub-17. Isso depende. Porque se eu tiver a liderar uma equipa de sub-10, eu tenho que gerir as expectativas e tentar criar aqui um equilíbrio. E eu no sub-17 eu já posso meter os pontos nos is, eu já posso dizer isso que o João me disse de forma clara, porque toda a gente já consegue perceber que o foco daquele jogador não é ser jogador profissional.
não é rendimento. Ele está ali para praticar desporto. Isso já é claro para todos. No sub-10 eu tenho que gerir aqui um bocadinho as expectativas, porque se calhar um menino que está no sub-10 é altamente competitivo, ok, está tudo certo, mas temos que se calhar pôr um bocadinho de travão, porque ainda é muito novo. Obviamente não é retirar-lhe essa parte competitiva, que essa parte competitiva é boa, mas arranjar aqui um meio termo no sub-10. No sub-17 eu acho que dá para dizer as coisas de forma clara e toda a gente perceber que determinado jogador não tem como objetivo a parte tão competitiva, e isso ficar claro para o grupo. Eu digo no sub-17 porque normalmente quem joga até aos juvenis é porque quer alguma coisa do futebol, é porque tem a parte competitiva lá metida, senão já tinha desistido, porque treinam à noite, porque treinam ao frio, à chuva, perdem muitos jantares com amigos, e portanto quando eles em juvenis jogam é porque querem pelo menos chegar a júniores e séniores, pelo menos. Mas repare, nós treinadores gerimos os grupos, seja em que escalão for, nesse ponto de vista, e no ponto de vista, por exemplo, tenho jogadores de várias nacionalidades, tenho jogadores de várias escolas diferentes, tenho jogadores com uma diversidade em termos de poderio económico completamente diferente, e, portanto, é enriquecedor para os miúdos e para o treinador liderar este tipo de diversidade e arranjar aqui um meio termo e arranjar aqui uma linha que conduza toda a gente. Essa é que é a liderança, é arranjar aqui objetivos comuns. Cada um tem o seu, mas há um comum. Qual é? É diferente do sub-10, do sub-17, certo? Mas tem que haver objetivos. Independentemente de cada um ter o seu, vão haver 2 ou 3 objetivos que serão comuns e falados por todos e para toda a gente estar alinhada naquilo. Eu acho que o futebol é abrangente também por isso, porque nós podemos ter na equipa pessoas com um poderio económico tremendo, e podemos ter na equipa, como por exemplo temos alguns no Atlético, com bolsa, que não conseguem pagar a mensalidade. Mas durante a semana no treino, eles são todos iguais, na medida em que treinam todos juntos e têm todos um objetivo comum, e a liderança é um bocadinho isto, é tentar juntar um grupo, né? Ensinar-lhes coisas, para transmitir-lhes valores, e que durante a semana e durante o fim de semana estejamos juntos para um objetivo, seja ele qual for, fazer as coisas bem, ou então parte mais competitiva. E como é que se gera essas expectativas de um jogador mais velho, estamos a falar já de 16, 17 anos, que nem sempre consegue alcançar? Eu já não sei quem foi, foi um comentador, mas não me estou a recordar quem, que disse que apenas 1% dos jogadores todos que querem é que conseguem efetivamente chegar a profissionais. E eu até tive um amigo, e na altura aquilo fazia-me imensa confusão, porque era ali na altura dos 16, 17, 18 anos, olha, que jogou precisamente no Atlético, ele era guarda-redes, é o Tiago Costa, acho que ele não se importa que eu diga isto. E havia bastantes normas, não é? Como, sei lá, não poder sequer sair à noite, o ter que comer certas refeições a determinadas horas. Portanto, quer dizer, ele tinha uma expectativa e fazia tudo certo para essa expectativa se concretizar. E a verdade é que neste momento não é jogador profissional. Como é que é possível que tudo isso aconteça e pronto, e como é que há essa gestão de expectativas de, ok, eu estive aqui, eu sacrifiquei-me, se calhar não fui fazer outras coisas porque não, pronto, porque queria, o meu foco é este e depois não consigo chegar lá. Como é que isto é visto pelos jogadores, não é? Porque com 16, 17 anos, eu lembro-me, quer dizer, nós estamos sempre com as hormonas lá em cima, não é? Não há o 8, nós estamos sempre no 80, não é?
como é que isso é visto para uma pessoa que de repente, ok, olha, nós queremos que tu sejas jogador profissional, mas se calhar não chegas lá. Como é que isto é feito? Voltando um bocadinho atrás à nossa conversa, eu acho que essas expectativas começam nos pais. E esse trabalho é feito desde o início da nossa caminhada ou da caminhada dos jogadores pelos pais. Se o foco estiver na escola e se aquilo for um hobby, o futebol. Quando o futebol tiver insucesso, quando eu tiver insucesso no futebol, eu tenho que saber relativizar. E eu tenho que saber, eu como pai, tenho que saber ensinar ao meu filho, ou à minha filha, que o insucesso vai fazer parte do percurso dele. Seja na escola, seja no futebol, seja em qualquer área. Porque vai fazer parte, porque há notas melhores e há notas piores na escola. E, portanto, eu tenho que reagir a isso, eu tenho que tentar ultrapassar isso. Há resultados melhores e resultados piores no futebol. E se eu deixar as coisas claras desde o início e conseguir gerir as minhas expectativas enquanto pai e as expectativas do meu filho ou da minha filha no futebol, eu vou conseguir fazer com que, quando chegar a esse momento, desses 99, não sei quantos por cento que não vão ser profissionais, ele já vai perceber que aquilo é natural e que não pense ou não esteja na cabeça dele, eu tive aqui não sei quantos anos e agora não serviu para nada porque não vou ser profissional. Não, eu tive aqui não sei quantos anos e eu tirei N ensinamentos, eu fiz N amigos, eu tive N experiências espetaculares, não deu mais, está tudo certo, eu vou fazer outro tipo de desporto. E foi bom enquanto durou. Abdiquei de jantares, abdiquei de saídas, sim, mas foi escolhido por mim, não foi? E isto tem a ver um bocadinho com aquilo que falámos há bocado. Não foi o meu pai que me obrigou, porque se foi o meu pai que me obrigou, já fica mais complicado. Mas se o meu pai não me obrigou e fui eu que escolhi isto, as coisas vão ser muito mais naturais. Eu acho que tem a ver com a gestão das expectativas dos pais, porque são os pais que metem essas expectativas lá em cima ou que não metem essas expectativas lá em cima. Eu acho que são os únicos responsáveis por. Certo. Bem, nós entretanto jogámos aqui as perguntas todas de uma forma para cima e para baixo, mas voltando ao seu percurso, até porque eu queria chegar à parte do Atlético, mas não querendo descurar de todo o seu percurso, ainda fez parte do Oriental Dragon, mas mais uma vez com jogadores muito jovens, não é? Como é que foi esta breve passagem? Sim, na altura eu era adjunto do Mr. Paulo Mateus no Alverca, é adjunto agora do Veríssimo no Estoril, e surgiu no final da época o convite para ele ir para o Oriental Dragon num projeto que tinha assado e que tinha subido a divisão e que tinha esses objetivos todos, e lá está. Na altura eu achava que me fazia bem sair da minha zona de conforto, e decidimos sair. As coisas não correram bem. Em fevereiro saímos e depois eu em março até voltei ao Alverca, mas pegando um bocadinho naquilo que disse há bocado, as coisas não correram bem, mas eu tirei alguns ensinamentos de lá. Claro. E fez-me crescer, mesmo dentro de 1001 dificuldades que houve, fez-me crescer. Foi, se eu saía, se fosse hoje não saía, acho que foi uma má decisão, mas costuma-se dizer, mais vale uma má decisão do que uma não decisão. Exatamente. E eu retirei algumas coisas daí. Depois acabei por voltar ao Alverca, o Paulo seguiu outro caminho, depois acabou por voltar ao Alverca também, mas seguimos caminhos diferentes a partir daí, mas acabámos por sair em fevereiro. Foi uma passagem curta. Certo, e depois, agora sim, uma nova experiência no Atlético, na equipa principal, ainda que também tenha as funções, como disse, do coordenador de formação. Ao certo, como é que é desempenhar esta função, não é? Porque, por um lado, está com a equipa principal, por outro lado, também tem a parte da coordenação da formação. E já agora deixe-me perguntar-lhe
aqui uma questão que eu acho que é um pouco ainda, que não foi ainda mistificada, que é, há uma velha máxima, cada vez mais no futebol, e isso vê-se até em muitos comentadores, é que se fala que a formação diz que aqui o resultado não é o mais importante. Há aqui muito esta ideia, mas é só esse o espírito de comparação que tem diferença? Ou do sénior para a formação há mais diferenças adjacentes só da competição? Bem, primeiro falar que o meu foco é claramente os séniores. Quando surgiu a questão da coordenação, até foi acordado com a direção de que nós fazíamos aquele acordo se não interferisse nada com os séniores. O Atlético, faltando um bocadinho atrás, surgiu quando eu menos esperava, surgiu por um telefonema do treinador que está lá agora, que é meu amigo, Tiago Zorro, que já me tinha convidado algumas vezes para trabalhar com ele. É alguém que eu me identifico bastante e que já queria trabalhar com ele também há algum tempo, e portanto, quando surgiu esse convite, eu não pensei duas vezes, agarrei. E depois, mais tarde, é que surgiu a questão do futebol de formação. Em relação aos séniores, as coisas do ano passado correram-nos muito bem. O desafio era voltar a colocar o Atlético nos campeonatos nacionais, e conseguimos, num ano super competitivo e super complicado para nós naquela divisão, mas conseguimos. E este ano está bem acima das expectativas no campeonato de Portugal. Em relação ao futebol de formação e às diferenças, são bastantes porque o grande suporte no futebol de formação são os pais. No futebol sénior temos os adeptos, temos muito mais gente a ver, temos muito mais gente a seguir, temos muito mais dinheiro. É totalmente, sim, muito mais, é totalmente diferente. No futebol de formação é mais puro, é mais jogar pelo gosto e pelo amor ao jogo. Obviamente que se nós falarmos já, volto a dizer, nos juvenis e nos júniores, a parte competitiva já vai tendo mais peso, é como se falássemos num funil, não é? Portanto, quando eles são muito pequeninos, dá para todos. À medida que o tempo vai passando, o funil vai ficando mais estreito e, portanto, vai dando para menos, e a parte competitiva vai tendo um peso cada vez maior. Porquê? Porque estamos a prepará-los para os séniores, onde a única coisa que conta, e não vamos não vamos mentir, a única coisa que conta tem a ver com os resultados e com o ganhar. E, portanto, quando nós passamos ali juvenis e júniores, já temos esse foco e já os preparamos para isso. Este ano, o nosso objetivo nos juvenis, nos nossos sub-17, é subir divisão. Ponto. O nosso objetivo nos júniores é montar uma equipa competitiva para lutar pelos primeiros lugares, portanto tem a ver, e preparar os jogadores para aquilo que é o futebol sénior. E portanto, quando falamos de futebol de formação, é importante separar aqui os escalões, mas é importante que eles percebam que, à medida que o tempo vai passando, a parte competitiva vai tendo mais preponderância, e que a questão das escolhas e da seleção dos jogadores vai sendo mais minuciosa e mais exigente. São estas as diferenças, e no futebol sénior o que conta é ganhar, o que conta é a parte competitiva. Obviamente que no nosso contexto é importante formar um bom grupo, é importante criar amizades, que temos muitas, temos um grupo de séniores fantástico, já o ano passado era fantástico e este ano também, mas isso vem muito dos jogadores e dos homens que temos lá dentro. Claro. Hugo, uma última questão que tem a ver com os seus objetivos. Eu, daquilo que percebi, e Hugo irá-me corrigir se eu estiver errado, mas o seu objetivo é de facto o futebol e conseguir estar no futebol a tempo inteiro. Pelo menos foi a ideia que eu retirei. E esses são os seus objetivos para um futuro imediato, ou simplesmente não pensa nisso, vai desfrutando daquilo que faz no dia a dia? Já tive esse objetivo.
à imagem daquilo que falei há bocado nos pais, as minhas expectativas também estão baixas, ok? Porque nós, quando somos mais novos, temos claramente o objetivo de entrar no futebol profissional e de viver do futebol. Se eu tenho esse objetivo, ainda tenho, mas as expectativas são muito baixas, daí eu entrar na escola, daí eu seguir a via da educação física como professor, porque sei que, ou acredito que esse será o meu futuro. O futebol, enquanto eu me sentir bem no futebol, enquanto me der prazer e gozo, a questão das amizades, a questão monetária também é verdade, mas a questão das amizades e do sucesso profissional, enquanto lá estiver, enquanto eu me sentir motivado, vou estar. Quando eu sentir que já não faz sentido, seguirei o caminho do ensino, como estou agora, mas as expectativas são baixas, já foram mais altas, já de hoje para amanhã pode mudar e pode aparecer aí uma situação de uma oportunidade, sim, mas as expectativas neste momento são baixas, até porque se vivermos com esse, lá está, como falei há bocado, se vivermos com esse objetivo muito vincado e quase obcecados por isso, se isso não acontecer, depois é como se fosse uma catástrofe. E portanto eu vivo muito o dia a dia, gosto do clube onde estou, gosto das pessoas com quem estou a trabalhar, sinto-me realizado, mesmo com muitas dificuldades, as coisas têm melhorado. Estou inserido numa equipa técnica espetacular, com boas pessoas, num grupo de jogadores fantástico, incrível mesmo, e portanto estou bem. Podia estar melhor, sim, mas também podia estar pior. O dia da manhã não sabemos como é que vai ser a próxima época, não sabemos nada, portanto neste momento estou bem e vamos ver o que é que aparece. Hugo, infelizmente nós não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e por esta conversa. Obrigado, e tem sempre a porta aberta, se assim o entender. Da minha parte, eu peço para subscreverem o canal, para meterem like e para seguirem o Hugo nas redes sociais também. E vemo-nos para a semana. Obrigado a todos. João, obrigado pela oportunidade e continuação de bom trabalho.